Olá, boas-vindas. Sou Igor Lopes Ionamini, docente em língua portuguesa para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD. Eu já faço isso, de dar aulas para o concurso em língua portuguesa desde 2016. Tenho a formação em letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, em português e em linguística, e também em direito pela Faculdade do Largo São Francisco, também da Universidade de São Paulo. Eu também tive a oportunidade de estudar os 13 idiomas estrangeiros que são cobrados no concurso, o inglês, o espanhol e o francês. Então, com isso, eu espero, eu acho que eu consigo contribuir aí com quem se aventura nessa empreitada de um dos concursos públicos mais difíceis do país. Essa aula, nomeada de Táticas e Estratégias, ela é direcionada para orientar vocês a lidar com a prova de língua portuguesa, especificamente na primeira fase. É uma prova com bastante particularidade aí, né? Então, eu estou aqui deixando para vocês essas orientações, né? Eu batizei como táticas e estratégias, em homenagem, né? Primeiro em referência à teoria dos jogos aí, que é cobrada em política internacional de vocês, e que tem muita repercussão também na nossa linguagem aí. Há pouco tempo eu revisei um livro de psicanálise do crítico do Jean-Jacques Lacan, né? O Lacan, o grande psicanalista aí, e um dos seminários do Lacan é justamente sobre táticas e estratégias, né? Então a gente vê que esses dois termos circulam. A tática, ela seria mais específica, mais concreta, ao passo que a estratégia é um pouco mais abstrata. Aqui, nessa aula, eu não vou fazer grandes diferenciações, né? O que eu quero tratar com vocês é oferecer esses recursos bastante importantes, né, para fazer essa prova. A primeira coisa aqui que eu demarco, né, que é uma característica muito específica dessa prova, é a velocidade. A prova de língua portuguesa, aliás, as provas de idiomas, elas exigem uma velocidade muito alta. Os textos cobrados não são textos banais, não são textos pueris, pelo contrário, são textos de alto nível. É uma leitura cansativa, né? Exaustiva, exige treinamento mesmo. Nesse ano de 2023, especificamente, vai haver um desafio extra, porque tradicionalmente nos últimos anos eram 10 questões de português e esse ano elas foram aumentadas em 11 questões. Além disso, a banca de primeira fase no concurso, no geral, não só de língua portuguesa, ela tem uma especificidade, porque geralmente as provas elas são de múltipla escolha. A, B, C, D, E, a gente vai lá e escolhe a correta ou a incorreta, dependendo do que está sendo solicitado. Para o CACD é um pouco diferente, né? Porque cada questão vai ter 4 itens e é preciso julgar cada um desses itens como certo ou errado. Então a gente tem que multiplicar aí por 4. Vão ser 44 questões, na verdade, neste ano. Então eu já advirto, o tempo sempre é apertado, né? Meu WhatsApp, minhas redes, elas bombam, né? Todo dia de prova. Essa prova ela acontece na manhã, né? São duas partes. A parte da manhã abre com língua portuguesa e a parte da tarde abre com língua inglesa. Então, esse ano eu já advirto, né, que nós teremos um desafio extra quanto ao tempo de realização da prova, né? Já vão preparadas e preparados para este desafio neste ano. Bom, eu acho que é interessante aqui eu compartilhar com vocês a prova do ano passado, né? E para a gente ver como que essa prova acontece. Aqui nós temos um print, né, da prova tal como ela foi aplicada.
Vou aqui deixar agradecimentos públicos ao Bruno Rezende, diplomata de carreira e professor de política internacional também para o CACD, porque ele conseguiu desbloquear as provas, né? Essas provas, pelo site oficial do IADES, né, a banca organizadora, elas não só vinham bloqueadas, como elas vinham com uma infernal marca d'água de prova aplicada que era terrível para a gente trabalhar, né? Tanto para quem dá aula, para nós, professoras, professores, quanto para alunas, alunos, candidatos aí, né? Então vamos ver essa prova como ela foi aplicada, né? Aqui, prova do último ano de 2022, ainda com as 10 questões, né? E quando a gente olha as questões aqui de língua portuguesa, o que que a gente nota, né? Existe uma divisão nas questões, né? Sempre vai vir um texto base, e depois vem uma referência. Aqui, olha que existe até uma mudança de letra, de fonte, de tamanho, de margeamento, né? Aqui vem para a direita. Existe depois um comando aqui que a gente tende a ignorar, e não pode, como eu vou mostrar, e depois vem as assertivas, né? Bom, a ordem de leitura não é intuitiva e não é a direta. Não é a melhor ordem. É a primeira tática bélica de guerra que eu dou para vocês. Não dá para fazer a leitura direta. Vamos simular que a gente está recebendo a prova aqui, né? E é obrigatório folhear, né, a prova inteira, como vem aqui na própria folha de abertura, né? Os fiscais, as fiscais, já falam, verifique se está correto, né? Então, vocês vão ter que folhear mesmo isso daqui. E nesse ato preliminar de folhear, a parte que a gente mais consegue aprender informações é justamente a das referências, né? Já adiantando, é a mesma ordem de leitura para a segunda fase. Ler as referências previamente é uma estratégia, primeiro, de velocidade, porque não dá para a gente ficar olhando aqui o texto e nem muito menos as assertivas. E, além disso, isso nos auxilia a não entrar desprevenidamente na prova. O IADES, a banca atual, ela fez uma alteração muito indesejada, na minha opinião, porque ela altera a ordem dos textos. Eu não acho isso legal, né? Porque isso embaralha a nossa cabeça. Essa é a prova A, a prova provavelmente de elaboração inicial. Olha o que a gente encontra aqui na primeira referência. José Bonifácio com poesias. E aqui entra, sim, um aspecto da gente ter um mínimo repertório intelectual do que vai ser cobrado. A prova vai cobrar, basicamente, duas grandes vertentes, literatura e linguística, que são as duas grandes áreas da letras, né? E muitas vezes, sobretudo, a respeito da formação brasileira. Aqui no caso, José Bonifácio, e a gente tem que tomar cuidado que esse 1942 não é a data da publicação. Tanto que a própria banca que assinala que é de uma outra coleção. José Bonifácio é um autor do século XIX, romântico, e está num registro de poesia, que é difícil para a gente. Só essa primeira questão ela já vai ter problemas. Né? De bater o olho, a gente sabe, é um registro não só antigo para nós, como ainda está em poesia, e, como se sabe, nós, leitoras e leitores contemporâneos, nós temos mais facilidade com a prosa. Prosseguindo, olha aqui o que vem, Graça Aranha, né, com o discurso de abertura na Semana de Arte Moderna. Nada inesperado. Era o centenário da Semana de Arte Moderna. Olha a diferença. Pula um século, isso é 1922, altera-se o registro de poesia para prosa, e ainda existe uma alteração brutal de registro de ficção, isso é poesia, é ficcional, para não ficção. Eu tenho conversado com algumas alunas e alguns alunos sobre uma outra estratégia que talvez seja válida, mas eu adianto que isso é muito pessoal, de talvez não fazer a prova de língua portuguesa de uma vez. Porque vocês estão vendo que cada texto ele exige que a gente adentre no espírito dele.
Então, às vezes é bom. Bom, aqui eu sei que eu vou entrar na brisa do José Bonifácio, então deixa eu entrar e resolver essas questões aqui. Depois, eu respiro, vou fazer as outras disciplinas, posso ir fazer PI, Política Internacional, que cai acho que na sequência, posso ir fazer as outras disciplinas aqui. E depois eu retorno. Talvez seja uma estratégia menos exaustiva, tá? Porque olha aqui como isso vai correndo, né? Como isso vai progredindo. A gente aqui vai ter Gonçalves de Magalhães. Quem é Gonçalves de Magalhães, né? Aqui eles deram um ano, 1836. É o autor menos conhecido, porque ele não é o canônico, a quem se atribui a fundação do romantismo no Brasil, né? Então veja que os registros eles vão tendo muitas alterações aqui. Prosseguindo, né? Vem agora Marcos Augusto Gonçalves, um autor contemporâneo, né? Quem foi minha aluna, meu aluno, eu já passei esse livro de leitura, falando de novo da semana de 22. Então você vê que os registros eles vão se alterando. E aí a nossa cabeça obviamente ela vai se ressentir desse tipo de alteração, né? Prosseguindo aqui, a capa desse livro, aliás, é muito interessante, né? Porque ela é toda de losangos em uma intertextualidade com o Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade. Prosseguindo aqui, olha aqui, falando do Mário, né? Entre o Mário de Andrade, registro literário, né? Num conto. Isso altera a nossa percepção, tá? De leitura. Depois, por fim, ninguém menos que Clarice Lispector, com Perto do Coração Selvagem, seu romance de estreia. Clarice está, inclusive, ali, né, a escritora que eu mais li, reli na vida, ela está em vários ambientes aqui da minha casa. E como a gente sabe, Clarice tem uma leitura exaustiva, né? Olha aqui o cansaço que a banca vai dar na gente. Não tem nenhuma divisão paragrafal, né? Clarice é conhecidíssima, aliás, por adotar um procedimento de introspecção que é o fluxo de consciência, né? Uma das coisas mais conhecidas, um dos procedimentos mais conhecidos de Clarice é essa dificuldade de diferenciar quem fala, se é a personagem ou se é quem narra a instância narrativa. E é justamente o que a banca cobrou aqui. Então a gente já entra é, com mais preparação, né? Eu acho isso fundamentalíssimo, né? A gente sentir o que vai ser cobrado de nós dentro de cada texto. E como vocês viram, não são textos bobinhos, não são textos prosaicos banais, tá? É, o próximo conteúdo, né? Porque como eu disse, tem basicamente três partes nas questões. A primeira é um texto, depois o comando e depois as assertivas. E a outra parte que nós tendemos a ignorar é justamente este comando. Por quê? Porque a gente está já num certo piloto automático de saber que eu vou ter que julgar certo ou errado aqui. Aliás, métrica, né? 0,25 para cada acerto e 0,125 para cada erro. Tradicionalmente, a banca CESP, né, ou Sebrasp, que esteve até 2018, né, à frente do concurso, ela aplicava aquilo que eu chamo da lei de talião, né, olho por olho, dente por dente, era 0,25 por 0,25. Eu vou falar disso mais adiante. Hoje, é até consenso entre nós docentes de que chutem mais, né, o que eu acho ruim, porque esse modelo de certo ou errado, eu defendo muito ele, ele é cansativo, ele é exaustivo, né? Ele vem da banca CESP e Sebrasp, que é diretamente ligado à Universidade de Brasília, ela favorece quem estudou mais e quem vai chutar menos. Com essa nova apenação de 0,125, como eu vou falar lá adiante, né? Podem chutar conscientemente, né? Bom, e esse comando aqui, que a gente vai num piloto automático aqui, num modo muito automatizado, respondendo certo ou errado. Em português, não. Existem em português, né? Aqui, hoje, essa aula ela tem que ser mais compacta, né? Porque ela está aqui sendo lançada na iminência da prova. Mas, resumindo, a gente vai ter dois grandes tipos de questão em português. De um lado, as questões de gramática estrita, puramente gramaticais.
E, de outro lado, as questões de interpretação. As questões de gramática, elas têm uma resolução mais direta e imediata. As de interpretação, regra geral, né? Isso eu já conversei até com outras e outros colegas em língua portuguesa que também trabalham com o concurso, elas tendem a ser mais difíceis. Inclusive, na era do CESP e do SEBRASP, eles de propósito colocavam as questões de interpretação logo de cara na prova para intimidar e para desestabilizar candidatas e candidatos. Tá? Hoje, como a banca IAD faz essa mistura, que, repito, eu acho muito ruim, isso se perdeu um pouco. Tá? Então, a primeira coisa, a gente sabe que as de interpretação vão ser piores de resolução. Só que a banca, por vezes, ela, neste comando, né, ela separa o que é só gramática e só interpretação. No geral, ela mistura as duas coisas. Mas o que, que acontece? Como eu disse que essa prova exige velocidade, é importante a gente girar uma chave. Por exemplo, eu vi que a questão é só de interpretação. Eu vou saber, ela é mais problemática. Né? Então, eu já vou entrar mais advertido, né, nessa questão de interpretação. Ou quando eu notar que é puramente de gramática. Eu giro a chave e falo, bom, eu não vou nem ficar pensando em interpretação, vai ser tudo diretamente gramatical. Muitas das questões de interpretação, elas acabam tendo um fundo gramatical. Né? Agora, como é que eu diferencio isso no comando? Quando a banca, especialmente a banca IADES, fala de gramática ou de aspectos linguísticos, isso significa pura gramática. Aspectos linguísticos para a banca é gramática. Quando, de outro lado, ela usar os termos ideias, sentidos, ou a palavra técnica semântica, né, que é o estudo do significado, é uma área da linguística, ela vai pedir tudo puramente de interpretação. Aqui vale a pena, então, a gente voltar à prova de 2022 para ver como que a banca faz isso. Nesse primeiro, ela está misturando ó, gramática com estilo. Na segunda, de novo, ela misturou. Na terceira, de novo mistura. Na quarta, misturou de novo. Vamos lá. Essa quinta é só de interpretação. Ó, ideias e sentidos. Tá? Essa sexta foi a única dessa prova, ela é só de gramática. Aqui a gente gira a chave e faz tudo com mais velocidade. Tá? Aí a seguinte, ela vai de novo voltar a misturar. Né? Aqui ela faz a junção de ideias, formas e sentidos. Né? Forma é mais de gramática. Né? Depois ela de novo, linguísticos e sentidos. E depois, aqui essa 9, Clarice, né? Ideias e sentidos, só de semântica, só de interpretação. E aqui na última ela mistura. Mas olha, uma questão só, né, que seja, e a gente tenha consciência de que a gente consegue girar a chave e fazer uma resolução mais direta, mais imediata, isso já ajuda muito na resolução da prova. Tá? Agora eu quero mostrar o slide que eu preparei para vocês aqui, né, para o nosso encontro aqui, que eu separei essas técnicas aqui. Né? Primeira coisa que eu já deixei aqui avisado é uma prova de velocidade. Tá? Como eu disse, ela vai estar pior neste ano. A ordem de leitura, relembro, não é intuitiva, é referências, comando e texto. Cuidado com as diferenças no comando entre gramática e interpretação. Como eu disse, né, as questões de interpretação, eu estou usando aqui o sinal maior, né, porque elas tendem a ser mais difíceis que as de gramática. Outro indício é quando não tem o número de linhas. Né? Isso daqui é um indício de que a questão é de interpretação. Se vocês forem olhar as provas da era CESP e SEBRASP, né, os textos mais difíceis eram os que abriam a prova. Naquela época eles vinham igual para todo mundo. A prova de 2017 veio um texto super denso da Lúcia Miguel Pereira, falando da diferença da recepção, do recebimento,
entre o Machado de Assis de um lado e o Aloysio de Azevedo do outro, mas no próprio século XIX. E a primeira questão era só de semântica, né? E era para realmente desestabilizar vocês. Nesse sentido, né, se você sentir dificuldade, se você sentiu dificuldade, deixa para depois. Né? E aí refaço, né, aquela sugestão de que talvez seja uma boa estratégia particionar a prova de português. Né? Infelizmente, eu fiquei sabendo, eu ia até estar pronto para dar esse conselho para vocês, porque eu sei como que essa prova é aplicada. Né? São adesivos que eles vão tirando e é de hora em hora. A gente perde a métrica mais milimétrica da realização da prova. E eu soube que as fiscais e os fiscais não informam se a gente pergunta. Eu acho um absurdo, né? Por que não colocar um relógio analógico, né? Mas, enfim. Nesse sentido também, se vocês acharem um erro flagrante, por exemplo, né, o que a gente vai trabalhar em particularidades léxicas, né, que são as particularidades vocabulárias dessa banca, falou que um porquanto é igual a um posto que, isso está erradíssimo, já faz um X e vai embora. Tá? Agora, um modelo de questão muito recorrente na prova é o de propor reescritura. Isso vai cair todo ano. Tá? Isso aqui é uma das certezas que eu tenho. Isso aqui não tem como não cair. E como eu já falei, existe essa diferença entre, de um lado, a gramática e de outro, a semântica, o sentido. Cuidado com o que a banca fala em relação a isso. Primeiro, se a banca fala correção ou incorreção e não especifica qual é, e isso é até um pressuposto da semântica formal, a gente vai enxergar um conjunto vazio lá em cima, caiu, né, de um pronome, agora não vou lembrar se foi no ano passado ou no retrasado, que era se a troca de um pronome ali promoveria incorreção. E estava em aberto, ela não falou gramatical ou semântica. Qualquer uma das duas ia ter uma alteração semântica, né, porque pronome deítico e fórico, né? O deítico é aquele do tempo e espaço, e o fórico discursivo, e ali só podia ser o deítico, eu acho que era um discurso do Rui Barbosa, e aí estava errado. Tá? Então, se a banca não especifica, a gente tem que entender as duas. Agora, a banca pode falar que é só de gramática ou só de sentido. Tem que prestar atenção. Porque é recorrente que a banca fale, vai ou não vai causar incorreção gramatical. E altera o sentido, mas ela falou só de gramática. Semântica, idem. Agora, quando ela pede as duas, tem que ter calma. Não tentem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, olha uma incorreção gramatical. Ajuda, né? Se você já achou um erro de gramática, um erro de concordância crasso, e a banca ela é muito jurisprudencial, né? Essa banca aqui de língua portuguesa, né? Ela é muito histórica. Eu vou entrar nas táticas de estudo daqui a pouco, né? Essa parte são as táticas de resolução da prova. Não tentem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, olhem a gramática e depois olhem o sentido. Às vezes, na velocidade, de cara, ela já colocou um erro gramatical, a gente já coloca um X em cima, né? E já vai para a próxima, tá? O que é para deixar um branco? Né? Como eu disse, tenham mais apetite pelo risco hoje. Chutem, conscientemente, minimamente conscientemente. O item, né, que também é um consenso entre nós docentes, porque que é sugerível deixar em branco, são aqueles itens que beiram a erudição e cobram sentidos. Né? Por exemplo, teve um ano aí clássico, um ano muito anterior, que eles perguntaram se gravidez e gravidade tinham a mesma origem. Mas, tipo de item que eu deixaria em branco. Tá? Agora, esse tipo de item, a banca ela trabalha muito com a nossa o nosso emocional. Não só a banca do CACD, isso é de bancas no geral. Porque esse tipo de item é aquele item que fixa na nossa cabeça. Por exemplo, nesse último ano caiu, né, um item pavoroso, infelizmente estava certo, que era que entre mentes, né, acho que era o conto do Lima Barreto, entre mentes equivale a entretanto. E para a gente, na linguagem corrente, não equivale. Né? Entre mentes, a gente tem a noção de que é enquanto, né? de temporalidade.
Só que na gramática castiça isso era aceito. E é a primeira definição que o Roais coloca. Outra que caiu, né, um palavrão lá que era ignomínia, se era igual opróbio. Não, né? E aí o que acontece? Como eu disse, essa prova acontece em duas fases. E aí vocês vão fazer, é, vão para o almoço e dá para conferir isso rapidinho na internet. Que é o tipo de item que fixa na nossa cabeça. E aí vocês se desestabilizam para a prova da tarde. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai conferir, meu WhatsApp que o diga, né? Os alunos já mandam um print da prova para mim na hora do almoço, né? Mas por isso que eu estou deixando esse conselho aqui. Segurem a emoção na conferência do gabarito na hora do almoço. Outra tática, a gente tem que olhar a prova, olha que tem área livre. Aqui eu já deixei aqui de propósito. Esse item 4 aqui, ele pedia uma análise sintática. Né? Aliás, uma análise sintática mais difícil que é achar se é um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Né? Era a diferença que eles pediram aqui. Olha aqui como eles deixam o espaço em branco para vocês resolverem. Tá? Então, olha, aqui sempre tem esses espaços em branco aqui para resolver. Tá? Isso aqui não está aqui à toa. Está até perto do texto. Teve anos que eles dificultam nossas vidas. Né? No ano de 2019, eles colocaram um texto imenso do Haroldo de Campos sobre a canção Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e aí você tinha que ficar voltando ali, tá? Essas táticas aqui e estratégias que eu coloquei, elas são para resolver a prova, né? Marquei 9 aqui. Eu separei outras para estudo, né? Aqui é o horário da prova, fiquem atentos, né? E o que, agora que a prova está perto, né? O que eu sugiro que estude? Aliás, é um grande consenso entre professoras e professores. Privilegiem as provas que de fato foram aplicadas, tá? Simulado pode fazer, mas não é a prioridade. A língua portuguesa, aliás, né, a disciplina de língua portuguesa, e eu ouso dizer que é o mesmo que acontece com o inglês, ela é estável, né, norma culta que cai. E a banca ela vem mantido um mesmo perfil, uma mesma cara. Né? Então, desde 2002 existe o CACD pelo SESC, SEBRASP. A gente tem até 2022 e agora a gente está com 21 provas, né? Que teve um interregno aí da pandemia. Porque, salvo engano, 2003 teve 2 concursos, o A e o B. Então, tem um repertório imenso para trabalhar, né? Além disso, tem muito item, porque em vários anos a prova de português tinha tipo 14 questões. Né? Então, vocês têm bastante questão, bastante assertiva para estudar. Agora, vamos lembrar que houve uma cisão de banca aí, né? Até 2019, 2018, foi o CESP e Sebrasp que aplicou a prova. Depois veio o IADES. O IADES copiou o modelo do CESP, né? Dessa questão de certo ou errado. Mas as provas CESP, principalmente quando o Felipe Fortuna estava na banca, acho que foi de 2014 a 2018, elas eram mais casca grossa, tá? Então, privilegiem as mais recentes para as mais antigas, tá? Agora vem o grande pulo do gato que a gente tem aqui, né? Essas quase 2 semanas, 10 dias da prova, e dá tempo de vocês fazerem isso. É começar a confrontar uma prova com a outra. Porque tem linhas de continuidade. Eu vou dar um exemplo, né? Das provas já do IADES. Em 2019, caiu um texto do Guimarães Rosa, né, do Grande Sertão Veredas. A gente já vai advertindo. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, conhecido por criar neologismos, né, vai ter questão de vocabulário, eu vou ter que prestar atenção naquilo. E caiu uma assertiva que pedia um vocabulário que era do narrador, né, o Riobaldo, que se dizia forro. E esse forro não está no sentido corrente, né, de forrar, né, fisicamente algum objeto aí. Estava no sentido de liberto. É daí que vem a palavra alforria. Inclusive, esse al aí é um morfema, né, do árabe. Muito bem, 2019. Em 2020, caiu
um texto do Euclides da Cunha, aliás, autores aí, né, manjadíssimos, né, porque são difíceis de ler e são importantes para a formação do Brasil, dos Sertões. Aliás, eu achei belíssima essa ligação da banca, né? 2019, caiu Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, 1956. Depois, no ano seguinte, Os Sertões, olha aí a dialogia, né, a questão do sertão, do Euclides da Cunha. E caiu uma cobrança do mesmo radical, que era quando ele fala forremo-nos de descrever a cena ali da campanha de Canudos. Quem tivesse feito a prova do ano anterior teria acertado aquele item naquele ano. Né? É um exemplo entre muitos. Agora, já que eu estou falando disso, e aqui já é um conselho para a segunda fase, tá? Formem um repertório com esses textos, tanto com as autorias, os autores, as autoras que são cobrados, quanto com os textos. Esses textos, como eu disse, eles são de alto nível. O que eu noto é o tom dos textos não se altera significativamente, porque a banca vai trabalhar com aquilo que é um pouco mais estável, né? As grandes personalidades formadoras do Brasil. Isso é importante para a segunda fase. Vou dar um exemplo prosaico, né? Há muitos anos, 2006, 2007, não vou arriscar, né? Essas provas aí são muitas. Caiu um texto do Raul Bopp, um escritor modernista menos conhecido do grande público. Caiu um trecho do poema épico mais conhecido dele, que é o Cobra Norato. E na sequência, aliás, acho que caiu um texto crítico, salvo engano, da Valnice Nogueira Galvão. Olha, é importante a gente ir conhecendo, né? Valnice Nogueira Galvão, uma grande crítica literária, já apareceu em várias provas. Antônio Cândido, nem comento. Né? Uma vez eu fiz o levantamento de autorias que caíram mais, porque eu fui gravar uma live com o professor Todd Marshall de inglês, meu amigo, meu colega, né? E eu fiz o levantamento. O Antônio Cândido é um dos autores que mais cai. Ele é o fundador da crítica literária moderna. Né? Foi ato contínuo. Cândido morreu, o prédio da Letras USP recebeu o nome dele, Antônio Cândido de Mello e Souza. Né? Muito bem, caiu o Raul Bopp ali, né? E muitos anos depois, né, agora em 2022, na segunda fase, no resumo, caiu um outro trecho do Raul Bopp, Vida e Morte da Antropofagia. Um aluno meu que ficou com a nota máxima, né, ele referenciou, porque a gente tem que fazer referência no resumo às autorias. Ele referenciou o Raul Bopp como o autor de Cobra Norar. Muito bonito, né? Ajuda muito. Eu sei que é muita coisa, mas eu acho esse um outro grande pulo do gato, né, para formar repertório aí, porque eu sei que eu recebo muita mensagem, por onde eu estudo literatura, por onde eu adquiro esse repertório mesmo, né, ou esse arcabouço intelectual, as próprias provas. A gente tem aí 20 anos de provas de língua portuguesa plenamente aceitáveis, aproveitáveis, né, para essa prova do CACD, tá? Outro exemplo, né, que acabei de lembrar, CACD de 2019, na primeira fase, caiu um texto do Stuart Hall sobre a diáspora, o livro dele da diáspora. No ano seguinte, na segunda fase, caiu o mesmo livro, só que outro trecho da diáspora. Tá? Então, eu sei que isso dá certo trabalho aparente, mas eu acho que isso é importante. Né? Eu acho que é uma outra orientação aí valiosa para vocês. Né? Essa aula aqui, esse vídeo, né, de táticas e estratégias, ele é um presente meu para vocês aí, candidatas, candidatos e pessoas interessadas no concurso, e ele faz parte de uma aulona, né, que eu vou gravar aqui, né, que eu estou gravando aqui na sequência para a primeira fase, né? E aqui me adiantando, os próximos tópicos dessa aulona são esses aqui, que eu selecionei, né? Primeiro de táticas e estratégias, essa aula, depois eu quero falar um pouco de interpretação, depois eu separei de gramática, e aqui eu separei, né, os pontos que mais falam, né? Claro, é uma aulona, né? Não equivale a um curso extensivo. Aqui é tudo mais
na emergência e no papum. Como que eu vou fazer, até para facilitar vocês, né? Para que vocês, perdão, eu vou fazer vídeos separados, né? Porque antes, se eu gravo uma aula de 3 horas, se eu gravo tudo 3 horas, né? Aí que eu acho que eu imagino que vai dar, fica difícil para vocês localizarem, né? Então vai ter um vídeo para cada um desses tópicos e além da exposição, né? Aqui o slide aqui, né? Por exemplo, de interpretação, eu também vou selecionar poucas, né, uma, duas assertivas de cada um desses temas das provas mais recentes. Né? Eu estou procurando me concentrar mais nas provas de banca e ADES mesmo. Tá? Então, aqui eu deixo o convite para vocês, né, para fazerem a aula. Tem o meu canal no Telegram gratuito, ali onde eu publico vários conteúdos, várias dicas, né? Ele acabou de nascer, mas eu vou aí alimentar bem o canal e independentemente, né, de fazerem ou não as aulas comigo, né, eu espero que essa aula tenha sido, que seja proveitosa e desejo desde já uma excelente prova para vocês. Quem faz aula comigo sabe que eu gosto de inaugurar os meus cursos, né, sempre com alguma alusão à minha identidade, à minha diáspora de Okinawa, do que hoje se entende como Okinawa, que é um arquipélago no sul do Japão. E hoje eu vim com os meus dois leões aqui, os Shisa, que são os leões da sorte, né? Geralmente eles são estátuas que a gente coloca na entrada de casa, mas é um com a boca fechada, outro com a boca aberta. O da boca fechada deixa entrar os bons fluidos ou espíritos, o da boca aberta em grito ele repele as más energias. Então, eu vim aqui, né, para dar sorte, né, para desejar mais do que sorte, né, uma boa tranquilidade, né, que vocês consigam mobilizar os conhecimentos de vocês, né, e espero vê-los aí em breve na caminhada no CACD e, sobretudo, que vocês obtenham a aprovação. Então, por enquanto, é isso. Eu deixo aqui meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.